Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós chegamos então à oitava parte, a respeito da crucificação. E aqui Jesus entregue à zombaria, entregue aos soldados. Lembre-se, no vídeo passado ele já estava prisioneiro e aqui ele vai ser zombado. Eles se divertem, eles vendam a Jesus, eles batem, eles coroam Jesus com uma coroa de espinhos. Ou seja, nesta parte aqui, uma vez que Jesus é entregue aos soldados, os soldados fazem o que querem com ele. Então eles estão se divertindo com uma pessoa que está presa, que está prestes a ser julgados. E eles acrescentam, então, ofensas a esta sua violência. Não é só uma violência física, mas também é uma violência psicológica, uma violência emocional, uma violência verbal. Jesus, então, é levado até o Sinédrio. Lembrem-se que o Sinédrio é o conjunto dos sacerdotes, é um conjunto de julgamento, de ensino, é um conjunto que deveria estar mantendo a legislação, mantendo todos os ensinamentos e os mandamentos da lei. Então, a primeira etapa, houve duas etapas, uma diante dos sacerdotes no Sinédrio e outra depois diante dos romanos, diante de Pilatos. Esta primeira etapa foi diante dos principais sacerdotes, ou seja, no Sinédrio. Eles eles tanto armaram que Jesus deveria ser, na ideia deles, condenado, a confirmação da sua condenação de acordo com a lei judaica. E depois eles iriam fazer todo um processo de convencimento para que ele fosse julgado e condenado pela lei romana. Por que isso? Porque só os romanos é que poderiam executar Jesus. O primeiro processo que aconteceu diante do Sinédrio, ele era subdividido em 2 ou 3 etapas, de acordo com o convencimento. Então, à noite ainda, olha só, eles já começaram o processo de forma errada. Ninguém poderia ser ouvido ou ser julgado durante a noite. Mas eles levaram Jesus e fizeram um interrogatório, vamos dizer assim, informal. Ou seja, não, nós não estamos fazendo. Mas, na verdade, eles estavam reunindo provas. E eles levaram isso diante de Anás. Quem conta para nós que é Anás foi João, ou Caifás. Tanto um quanto o outro era poderoso, era líder grande diante dos sacerdotes no Sinédrio. Então, e ali, na casa deles, com alguns membros do Sinédrio, eles começaram a armar toda uma situação de processo de condenação contra Jesus. Então, eles fizeram isso exatamente para que, depois, diante dos romanos, eles pudessem alegar algumas coisas e prevalecer sobre Pilatos numa sentença de Jesus, uma sentença de crucificação, já que eles não poderiam fazer isso, apenas os romanos poderiam fazer isso. Quando o dia amanhece, o Sinédrio, então, se reúne formalmente. Na verdade, o que aconteceu? Eles reuniram todas as informações,
todas as provas, era ilícito, não era correto fazer um processo à noite. Ninguém poderia ser julgado ou poderia ser ouvido durante a noite, principalmente numa acusação capital como essa. O que é uma acusação capital? Uma acusação que vai resultar em morte. Então, o que eles fizeram? Eles não podiam também pronunciar o veredito, não depois à noite. Mas isso tinha que ser feito durante o dia. Então, o que acontece? Eles passaram a noite coletando essas provas todas, depois eles fizeram uma reunião formal para legitimar aquilo que haviam visto e aquilo que haviam coletado durante a noite. Fizeram essa reunião durante o dia e o resultado foi o mesmo da reunião durante a noite. Então, essa detenção foi toda armada, esta acusação foi armada, esta decisão foi armada. O veredito de condenação, portanto, deveria ser feito durante o dia. E era o que eles fizeram durante essa formalização do que aconteceu à noite. Durante a conversa que ele tinha com os membros do Sinédrio, é interessante que eles não levantam acusações. Até porque não existe testemunha, não existe crime, não existe uma acusação real. Eles estavam com medo de perder os seus privilégios. Então, eles tentam fazer com que Jesus mesmo se incrimine daquilo que eles achavam que era, então, um crime de resultado da morte. Tá? E aí ele fala algumas coisas, e ele é instado a falar, e ele menciona, né, no 69, no versículo 69, de agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. O que é essa à direita do Deus Todo-Poderoso? Significa dizer que ele estava em posição de descanso, ou seja, depois da morte, depois da ressurreição, depois da ascensão, ele iria para onde? Ele iria para junto do Senhor. E lá junto do Senhor, ele descansaria numa posição de honra, porque a direita de Deus é estar numa posição de honra. Então, eles discutem com Jesus todas estas colocações, porque eles não estavam entendendo. Na verdade, assim, Jesus veio como Messias, mas eles não entendiam o messianato, eles não entendiam o Messias conforme a realidade do Messias. Então eles perguntam a Jesus se Jesus reivindica um relacionamento especial com Deus, uma vez que ele está à direita do Pai e ele se chama o Filho do Homem. Para eles, a discussão de Messias aqui era um engano, porque eles entendiam ser Messias de forma diferente. Nós já vimos isso. Eles entendiam ser Messias uma posição de guerrilha, uma posição de militar, uma posição de força, no sentido de se desvencilhar, de se libertar de todas as opressões dos romanos e quaisquer outros povos. Então isso para eles, ser chamado de Messias, ser chamado de Filho do Homem, isto é um engano. Isto é engano, não é assim. Portanto, não era blasfêmia. Isso que ele dizia não era blasfêmia tecnicamente, porque eles não entendiam o messianato como Jesus entendia. Então era inútil discutir isso. Mas quando Jesus faz a obra de salvação, ele está dizendo aqui que ele vai para um lugar da mais alta honra. Ao se denominar Filho do Homem e ocupar o lugar à direita de Deus, dá a impressão de que
esta posição é mais alta, é mais influente do que a posição do Messias, segundo eles entendiam. E isto sim era blasfêmia. Se dizer superior, se dizer num relacionamento com Deus, isto sim era blasfêmia. Né? Então, a diferença aqui era de entendimento. E aí, quando eles pressionam Jesus, ele fala, né, no verso 70, vós dizeis que eu sou. Na verdade, ele não está admitindo nada, não diretamente, mas eles entenderam que indiretamente Jesus está se colocando sim nesta posição. E isso o tornava culpado. Não era mais necessário testemunha, não era mais necessário qualquer outro tipo de coisa. O que eles tinham que fazer? Condená-lo à morte. Mas eles, por si, não podiam fazê-lo. Quem podia fazer era Pilatos. Então eles levam Jesus até Pilatos, porque eles entendiam que Jesus era um blasfemador, mas não porque ele era um blasfemo. A verdade é que ele dizia aquilo que a Bíblia toda fala, os escritos falam, aquilo que o Pentateuco fala, a lei fala, os profetas falam, os escritos falam. Então Jesus não estava trazendo nenhuma novidade. O problema é que Jesus estava repreendendo a hipocrisia deles, que deveriam saber disso e não faziam. Então eles se acharam, se encontraram como alguém que estava recebendo uma acusação de quem? De uma pessoa que não era sacerdote, que não era profeta, que não era nada, porque na visão deles Jesus não era nada. Então, os sacerdotes tinham ódio de Jesus. Eles tinham ódio quando Jesus ensinava o que era correto, eles tinham ódio quando Jesus limpou o templo, e lembrem-se, eles ganhavam dinheiro com isso. Então Jesus estava expondo a corrupção deles, Jesus estava expondo os pecados deles, Jesus estava expondo a eles como os verdadeiros não seguidores de Deus e não seguidores da lei. E isso causava ódio. Então eles levaram Jesus até Pilatos. Caifás indica, né, que ele não era um blasfemador, porque isso para os romanos não tinha a menor importância, eles não se preocupavam com isso. Ele indica aqui que Jesus estava cometendo crimes políticos, porque Jesus era politicamente inconveniente. Ele estava deixando os judeus numa posição complicada diante dos romanos. E os romanos iriam acabar tirando o pouco de liberdade, o pouco de dinheiro que eles estavam corrompidos e ganhando, né? O governador, então, que era naquele momento Pilatos, era o único que tinha o poder de aplicar a pena de morte. E eles tinham que arranjar alguma desculpa, porque blasfêmia não era um crime punido pelos romanos. Então, eles acharam outra desculpa. Eles encontraram crimes romanos para acusar Jesus. E acusaram Jesus de ser um rei, de ser um revolucionário político. Isso é importante, amados, porque depois nós vamos ver que um outro revolucionário político, condenado por isso, foi solto no lugar de Jesus. Barrabás era acusado de sedição, ou seja, de revolução política. Eles acusam Jesus de três delitos, não de blasfêmia. Eles acusam Jesus de perverter a nação, ou seja, de fazer sedição. Eles acusam Jesus de não querer pagar tributo a César. Veja que na passagem que nós lemos, Jesus nunca falou isso. Jesus disse: dai a César o que é de César.
ele não negou o tributo, e de afirmar que ele era rei. Aliás, esta é a condenação. Pilatos o condena por isso, por se dizer rei. Na verdade, essa foi o arranjo de uma condenação falsa que acontece aqui. Pilatos dá o veredito. Ele dá o veredito aos principais sacerdotes e às multidões. Então, ele publicamente ele fala isso. Eu não estou vendo nada aqui, eu não estou vendo crime. Na verdade, ele estava vendo a malícia dos judeus de tentar condenar Jesus. Mas não havia nenhuma acusação formal de um crime que pudesse ser punido com a morte. Então não havia razão dele estar ali. E eles protestaram, eles se indignaram, eles levantaram, né, uma defesa fervorosa de Roma contrária a Jesus. E aí, durante essa manifestação, eles falam que Jesus é galileu e que ele já tinha começado essa história toda lá na Galileia. E de fato a gente estudou esta fase, a fase que Jesus está lá na Galileia. No Império Romano havia um sistema, uma administração da justiça cheia de hierarquia. O processo normalmente era realizado onde o delito havia sido cometido. E como eles disseram que o delito começou na Galileia e se estendeu até Jerusalém, Pilatos poderia mandar Jesus para Herodes, que era o administrador, que era o líder romano lá na Galileia. Então, Pilatos, na verdade, assim, Pilatos não queria tratar dessa causa porque ele não achava nenhum problema aqui. Então, ele podia, por exemplo, se desvencilhar do problema mandando para Herodes. Herodes era o tetrarca de lá. E ele ficou super feliz, porque ele sempre quis conhecer Jesus. Ele queria, na verdade, na cabecinha dele, ele achava que Jesus ia fazer algum milagre na frente dele, que ia falar alguma coisa fantástica, maravilhosa, fazer alguns sinais maravilhosos. Então ele tinha esse desejo. E isso foi mandar Jesus para Herodes foi então um elogio. Foi uma forma de Pilatos agradar Herodes, né? Porque ele dizia da jurisdição de Herodes. Pois muito bem, além de Jesus não fazer nenhum milagre, além de Jesus não fazer nenhum sinal, que era o que Herodes queria, Jesus não se dignou a falar nenhuma palavra para Herodes. Herodes foi o único que não recebeu resposta de Jesus. Herodes não ouviu a voz de Jesus. E ele ficou muito irado. Imagina, Herodes, o grande, né? E ele começa então a zombar de Jesus. E ele, muito, muito, muito zangado, devolve Jesus a Pilatos. Amados, Pilatos estava frente a frente com o Filho de Deus. Pilatos estava frente a frente com o maior homem que jamais houve nesta terra. Nenhum outro houve maior do que Jesus. Ele estava frente a frente com Jesus. O que ele fez? Começa a zombar, porque ele foi contrariado, porque Jesus não fez sinal, Jesus não falou. Jesus conhecia Herodes. Jesus ignorou Herodes. Jesus deixou Herodes, como a piazada diz hoje, no vácuo, ou seja, sem resposta nenhuma. E ele fez o quê? Zombou, porque esta era a natureza deles. Aqui nós estamos vendo o homem e Deus, o movimento, né? E a relação
que existia entre o poder humano e o poder de Deus. Amém, amados? Bons estudos.